Saúde da Mulher 40 mais. Hoje a gente vai falar de endometriose, gente. Estamos no Março Amarelo, que é um mês aí de aumento da visibilidade dessa doença, né? Que tem sido muito estudada, muito investigada. As causas, né, da endometriose, com os mecanismos que ela acontece, tudo ainda tem sido muito investigado. É tudo muito recente ainda na medicina. Entretanto, 1 em cada 10 mulheres no mundo sofrem com a doença, né? É uma doença de diagnóstico tardio, demora aí às vezes de 7 a 10 anos pra gente ter esse diagnóstico. E causa vários problemas, várias condições na vida da mulher. Então a gente veio trazer esse tema que é muito relevante e que tem realmente um impacto muito grande na vida da mulher, né? Então vamos esperar aí o pessoal ir entrando. Bom dia, bom dia. Olá, Ana. Esperar a Isabela entrar. Ela que é fisioterapeuta pélvica, que vai conversar aqui um pouquinho comigo hoje sobre esse tema, que é tão relevante, né? 1 em cada 10 mulheres no mundo tem endometriose, muitas não sabem. E trazendo aqui para o público 40 mais, deixa eu chamar a Isa aqui, a gente também tem que levar em consideração a adenomiose, né? Aí entrou, acho. Tá entrando. Isa? Oi? Ei, deixa eu tentar ajeitar um pouquinho a minha câmera aqui. Você tá preta pra mim. Eu Deixa eu não tô olhar te aqui. vendo. Ah, agora tá entrando. Tá como se tivesse travada assim a tela, mas tá entrando. Vocês estão Deixa eu ver enxergando ela, aqui. gente? Agora sim, agora eu tô te vendo. Agora Bom foi. dia! Acho que devia Bom estar virado para a dia. parede para alguma coisa aí, né? É porque antes aqui eu não sabia que tinha as opçõezinhas aqui de virar a tela. Agora que eu tô vendo. Você vai ficar Não conhecia essa craque! parte. Você vai ficar craque, porque eu não tô te deixando em paz, né? Não, mas isso é ótimo, é ótimo. Isa, obrigada mais uma vez. Vamos lá, hoje a gente vai falar de endometriose. Eu vou até fixar o tema aqui, porque aí o povo vai entrando e vai. Tanta gente que tem endometriose, 1 em cada 10 mulheres. Gente, é muita coisa se vocês forem parar pra É muita pensar. coisa, muita coisa. E é assim, E uma como doença tem que sido ainda muito não tem muito. evidenciado agora, então aparece cada vez mais. Não é que não existia antes. Só que o diagnóstico ele tem sido muito mais conhecido agora, né? Então por isso que Aham. aparece cada vez mais mulheres, até E eu depois acho que é de, uma de... doença do século. Eu acho que é uma doença do século. Não é que não existia antes, é como Sim, você falou. Entretanto, eu acredito que está muito relacionada com realmente as condições de vida que a gente tem, as más condições de vida que a gente tem exatamente. hoje. O excesso de estresse, né? É a Exato. correria, a má alimentação, não faz atividade física, a mulher não se concentra, a mulher Isso. tem o cortisol elevado o dia inteiro. Então, eu acho que pode ser que exista, né, uma doença que foi recentemente, se a gente dentro da ciência, né, da saúde, né, ela Uhum. foi falada há muito pouco tempo, tem até uns números aqui para trazer para gente. Então, os primeiros achados dessa menstruação retrógrada, dessa teoria ainda, né, que a menstruação, ao invés de Uhum. sair, estaria retornando para o útero, para os ovários, Retornando, para as trompas, exatamente. foi em 1929, isso para a ciência, né? Entretanto, a partir de agora, recentemente, que a gente começa a ver esse diagnóstico um atrás do outro, Exatamente. né? Então, hoje, 1 a cada 10 Exatamente. mulheres tem endometriose. Então, isso assim, no Sim, mundo, tá, sim. gente? Não é só no Brasil, é no mundo, né? Exatamente. Então, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre as principais causas, como tratar, como melhorar com a fisioterapia pélvica e a nutrição. A gente sabe que muitas vezes a cirurgia ela é necessária, né, em muitos casos, mas ela não cura a doença, nada cura a endometriose. Então, por isso que é uma doença que a gente precisa mesmo de um tratamento multidisciplinar para poder melhorar, né, essa mulher como um todo, assim. Eu vejo que é muito do equilíbrio mesmo desse corpo, né, que ataca Isso ali mesmo. a saúde desse útero, enfim. Então, para quem não sabe o que é endometriose, vou deixar a Isa para explicar. Pode ser, Isa? Claro.
Bom, gente, novamente, primeiramente, bom dia. Sou Isabelle, fisioterapeuta pélvica e atuo aí nessa parte de atendimento, no caso da endometriose, né? Que é uma doença inflamatória crônica, tá? Ela não é uma doença inflamatória aguda. No início ali, na descoberta, a gente até classifica como aguda, mas ela passa a ser crônica, né? Crônica porque ela é por mais tempo. E geralmente acompanha a mulher aí por anos. Tanto que muitas vezes, nós mulheres, nós temos sintomas, temos quadro clínico, só que a gente não conhece, passa a vida inteira, às vezes descobre com mais de 40 anos que tem endometriose. Sempre teve e não sabe. Né? Por isso, inclusive, que a gente está comentando aqui que às vezes antigamente existia já, às vezes não, existia já, só que agora com esse diagnóstico que tem acontecido mais, nós mulheres temos tido mais conhecimento sobre isso, temos buscado mais e temos chegado a essa quantidade maior de pessoas, mulheres, né, com esse quadro de endometriose. E o que que acontece? Hoje eu até trouxe aqui as minhas pelúcias didáticas para ajudar a gente a entender melhor como é que funciona. Adorei, adorei. Ah, então eu passei a bola certa para você, né? E olha que nem estava combinado Exatamente. isso. Bom, Eu gente, só olha queria, deixa só. eu só, A antes de endometriose. você mostrar onde que acontece a endometriose, eu queria só falar assim para vocês, gente, dos 6 Bs da endometriose, né? Porque são os sintomas que muitas vezes levam a mulher a buscar tratamento, entendimento, por que que isso está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, na minha prática clínica, o que eu observo hoje? Não sei se a Isa vai concordar se isso também tem acontecido com ela. Mas, geralmente, o que mostra a endometriose é a dor, né? Então, são 6 Bs de dor, né? É o dor da dificuldade de engravidar. Isso realmente acontece, porque aí, acho que de 40, os estudos aí, eles não são muito claros, mas de 40% a 60% eles mostram que existe uma relação com infertilidade. Então, imagina, gente, de 1 a cada 10 tem endometriose. E aí, dessa 1 de cada 10 mulheres, 60% pode aí cursar com uma infertilidade. Então, essa dor da dificuldade de engravidar, né? As dores pélvicas crônicas, às vezes sem explicação, e aí vai entrar muito a fisioterapia pélvica e também a nutrição, né? A dor ao urinar, a dor ao ir ao banheiro para evacuar, né? E a dor da relação sexual, né? Fora a dor da cólica. Então são essas 6 dores. Mas o que eu tenho visto muito são mulheres que não têm dor, que têm endometriose. E aí o diagnóstico fica mais tardio mesmo, né? Então aí o Exatamente. diagnóstico de 7 a 10 anos, você procurando. Por isso que eu vejo que muito a ver hoje com as pacientes que eu pego com essa relação da dificuldade de engravidar, né? E aí, como eu pego algumas mulheres mais velhas também, né? Um público, entre aspas, né? Que hoje uma mulher de 40 anos, de 50 anos é tchutchuca, né? Novinha aqui. Dá banho nas vovozinhas de antigamente. Hoje a gente não tem vovozinha de 40, 50, 60, né? Minha mãe tem Não 68 mesmo. anos. Minha mãe tem 68 anos e é maravilhosa. Então, assim, tem várias pacientes maravilhosas assim. E aí isso cursa com a adenomiose também. É muito comum a mulher ter, né, a endometriose na idade fértil e na maturidade, principalmente na perimenopausa, ali aumenta aquele fluxo sanguíneo e vem a adenomiose. Então, já que você vai mostrar anatomicamente, mostra essas duas correlações pra gente, né? Tá Dentro, joia. fora do útero e ali dentro Uhum. do miométrico. Sim, sim. Bom, primeiro de tudo, a questão da endometriose, o que que vai acontecer? No momento da menstruação, o que que tem que acontecer de fato? É esse sangue menstrual sair pelo canal vaginal, né? E ser expelido nessa região, para fora mesmo. Só que, quando esse sangue, ao invés desse sangue ele sair pelo canal vaginal, ele vai refluir, ele volta. Vou pegar minha pelúcia aqui para vocês entenderem melhor. O sangue da menstruação, aqui é a vulva, tá, gente? Só para vocês se atualizarem. O sangue da menstruação, ele tem que sair por aqui, né? Pelo canal vaginal. No caso da endometriose, ele não vai sair por aqui. Ele vai para dentro de toda a parte pélvica da mulher, né? Mas quando faz isso, para onde que esse sangue vai? Aí que tá. Ele vai formar focos, né? Focos de sangue, focos de inflamação. Pode ser em volta do canal vaginal, pode ser por fora do útero, pode ser no intestino, em toda a cavidade abdominal. Existem mulheres, inclusive, que já
se foi descoberto ponto de inflamação de endometriose na parte superior. No Então, assim, ele pulmão, é nos literalmente olhos, no sistêmico. cérebro ali. Exatamente, E é uma exatamente. célula que responde ao ciclo menstrual, porque ela é uma célula do endométrio. Exato, Então, ela responde exatamente. a progesterona, estrogênio, em especial ali, né? Isso. Ela vai responder ao estrogênio quando a gente tem principalmente uma diminuição da progesterona ou uma predominância estrogênica, que também é muito comum hoje, né? Exatamente. Então, em todo esse processo, quando a gente tem essa ativação, né, de hormonal e tanto do ciclo menstrual, é quando esses pontos de inflamação que já existem, eles vão dar um start, que é quando vem a dor. Por isso que muitas mulheres não sentem apenas a dor durante o ciclo menstrual. A semana da menstruação, elas também referem muita dor e incapacidades fora desse ciclo menstrual também, desse período menstrual, né? Então, essa é uma das grandes características da endometriose, tá? E a outra questão é justamente os 6Ds que a Maluna falou, né? Dor para a relação sexual, porque vocês imaginam, quando a gente tem alguma dor e a gente passa, a gente machuca a mão, por exemplo, a gente esbarra essa mão machucada em algum lugar, a gente vai sentir dor novamente. É. E Nesse não é uma caso, dor a de gente penetração leve, é uma dor na penetração profunda, né? Porque não é falta de profunda, lubrificação. A gente falou exatamente. até um pouco disso Isso, na porque live você anterior, esbarra, mas você é esbarra machucado próximo desse mesmo. ponto de inflamação. Isso mesmo, você gera dor, Uhum. né? E Para a gente, você e aí, evacuar, é a mesma coisa. todas essas dores pélvicas, né? A dor pélvica crônica, a cólica, Exato, né? exato. Uhum, E uhum. nesse caso, realmente, existe a necessidade do diagnóstico clínico, né, com o médico, com a médica de referência, justamente para chegar à conclusão da endometriose, muitas vezes, de fato, para um tratamento, porque como a própria Malu falou, não tem cura de endometriose, tem como você controlar os sintomas. O quadro ele vai existir, mas os sintomas tem como você controlar, que é por Sim. videolaparoscopia, que é a forma cirúrgica que tem de retirar e retirando esses focos. Por quê? Esses focos de endometriose, de inflamação, eles vão causando aderências. É como se fosse uma Uhum. colinha. Um tecido vai colando no outro, mais ou menos isso. E isso vai gerando mais aderência, mais tecido um colado no outro. E vocês imaginam, para ir tirando esse tecido é complicado, então tem que ser na cirurgia de fato, né? E a fisioterapia acompanhada a isso é justamente para reabilitar esse tecido que está sendo lesionado por essa inflamação, né? E fazer com que um sangue mais Limpo, limpo novo, circule nessa diferente. região. Exatamente. Tira Entendi. aquele sangue velho ali de Uhum, inflamação, de toxina, uhum, tudo que gera muito esse desconforto, que uhum. na verdade não é nem desconforto, é literalmente dor incapacitante que essas mulheres sentem, né? Uhum, E que muitas vezes, de fato, tem que entrar com vários outros recursos, né? uhum. Para estar ajudando a sanar essa patologia. Porque a gente costuma ouvir muito dizer as mulheres, ah, não, mas eu tenho uma cólica muito incapacitante. No caso da endometriose, ela não é considerada mais uma cólica, mas sim uma dor patológica. Ela passa a ser uma doença inflamatória, Para algumas entendeu? mulheres, ela nem respeita o ciclo menstrual, né? É uma dor mensal que está ali todo dia. Para algumas Dor mulheres, mensal, durante a semana exatamente. menstrual, a mulher não consegue trabalhar, não consegue. E assim, tem acometido muitas meninas mais jovens, muitas crianças até, né? Que às vezes nem menstruaram ainda. Tem relato de criança que ainda não menstruou e sente essa dor crônica pélvica e foi descoberto focos de endometriose. Imagina, de endométrio fora do endométrio, porque é isso, né, gente? O útero está lá Exatamente. fechadinho, ele tem 3 camadas. O endométrio é a camada mais profunda dele. Ele sai daqui e vai visitar outros órgãos, outros tecidos ali próximo na região, como a gente falou, Uhum, podendo ir até para mais longe. E aí a gente isso sabe, né, mesmo. que a cirurgia realmente, dependendo do caso, o diagnóstico, né, precisa desses médicos de exames de imagem, em especial ali
ultrassonografia com preparo, né? Então não é qualquer Sim. ultrassonografista, é uma coisa bem específica, tem que procurar. E aí fez o diagnóstico, você vai tratar com N, né, possibilidades. A gente vai tratar aquela mulher como um todo. É uma doença que está muito ligada à inflamação, gente. Por isso que a gente trouxe essa doença aqui. É uma doença que está ligada à inflamação, a questões desbióticas, como que está o intestino dessa mulher. Está relacionada com o sistema imunológico. Então é uma doença que tem multicasualidades. A gente tem que entender por que a endometriose acometeu aquela mulher em especial, aqui já trazendo um pouco aqui para o lado da nutrição, para poder a gente entender como que a gente vai tratar esse processo, porque ela pode estar ligada a estresse. Geralmente a mulher que tem endometriose é uma mulher que tem, pensa bem, gente, uma em cada 10 mulheres no mundo. E essa mulher é uma mulher que centraliza muito, que é muito, como é que eu posso dizer assim, rígida com ela mesma, tem que dar conta de tudo, dar conta dos recados. A gente sabe que a gente tem vivido esse tempo, né, de mulheres multitarefas, mulheres que têm muitas responsabilidades mesmo, que às vezes não demandam isso para ninguém. Então tem muita relação com essa questão do relacionamento também. E aí eu já trago essa relação com o estilo de vida, né, da mulher. Então a gente tem que pensar não só na alimentação, né, mas também no sono dessa mulher, na prática de atividade física dessa mulher. Em especial, como que estão os relacionamentos dela no trabalho, em casa, como que é esse gerenciamento de estresse dessa mulher. Todas essas condições também cursam com outras doenças crônicas, né, não transmissíveis, e que estão relacionadas com a inflamação. Olha que coincidência, né? Por isso que a endometriose, ela cursa muito com outras doenças autoimunes, cursa muito com infertilidade e trombofilias, né? A gente tem nos estudos que 70% das mulheres com endometriose, elas vêm a ter a trombofilia, que é uma outra condição que também piora a infertilidade, causa abortos espontâneos, precisa ser tratado para que a gestação siga com tranquilidade, né, por assim dizer, até o nascimento do bebê. Então, como vocês podem ver, é uma doença extremamente inflamatória, que vai acometer todos esses sistemas, né? Então, olha só, gente, como é que a endometriose ela trabalha. Saúde mental, saúde intestinal, né? Imunológica, ou seja, tudo, né? Tudo. Porque se o intestino não tá legal, o fígado também não tá funcionando. Então, a gente tem toda essa questão aí, né? Então, precisa mesmo começar a se olhar e a trabalhar todos esses aspectos. Dentro da nutrição, a gente costuma falar em uma dieta com característica anti-inflamatória, né? Porque é uma doença de caráter inflamatório. Eu gosto muito da dieta do Mediterrâneo para as mulheres com endometriose. A gente vê muitos estudos, Isa, com relação ao consumo de carne e endometriose, né? É uma coisa, assim, que é muito polêmica, porque quem defende o consumo de carne, né, são os carnívoros e tudo mais. E a gente tem os vegetarianos que não defendem consumo nenhum de carne, assim. Eu fico meio que no equilíbrio ali na parcimônia, no meio termo. Por quê? Porque muitos estudos que falam que a carne é muito inflamatória, né, a carne animal e tudo mais, a gente percebe que são estudos que relacionam muito essa gordura, essa comida, essa carne da comida ocidental, de hambúrguer, ali tá junto a batatinha frita, ali tá junto o refrigerante. Então, a pessoa que come carne nesse tipo de estudo que a gente vê, né, a grande maioria deles vai estar relacionada com esses outros tipos de alimentos, de óleos refinados, né, que são muito inflamatórios, óleo de soja, girassol, algodão, canola, todos, gente, todos. Eu quero até falar aqui, vim fazer uma aula só sobre óleos para os meninos, do 40 a mais. Então, as batatinhas fritas, os refrigerantes, o excesso de açúcar. Então, assim, o glúten, né, o excesso de trigo. Então, o que eu costumo conversar com as minhas pacientes que têm endometriose e adenomiose, porque aí a única diferença, gente, a diferença master entre elas, na verdade, não que seja a única, é que a adenomiose, ela vai estar dentro do próprio útero, mas da camada muscular do útero. E a endometriose em outros tecidos, em outros órgãos. Mas a característica inflamatória é a mesma. São células do endométrio também fora do lugar. Então, é muito comum eu pegar a paciente com as duas situações, né? E muitas vezes a paciente sempre teve endometriose, não foi diagnosticado, pensa, passa uma vida e quando chega na perimenopausa a gente tem o diagnóstico de adenomiose, porque a adenomiose gera o crescimento do útero. Então, essa é uma grande diferença, né? Como ela gera esse crescimento do útero, muitas vezes a gente tem que fazer a cirurgia de retirada desse útero, né?
ou outros Sim. tratamentos menos invasivos, mas que também vão estar relacionados ao crescimento desse útero, né? Bom, então, dentro aqui do estilo de vida, né, de tudo isso que a gente vem conversando, eu trouxe para vocês um shot que eu gosto de inserir, que eu acho que eu quero colocar uma coisa prática aqui para vocês, né, que eu gosto de trabalhar o gengibre, o açafrão, para essa mulher com endometriose. Então, você vai pegar aí meia xicrinha de água gelada, né, meia xicrinha de café, assim, de água gelada, colocar meio limão espremido e tomar uma xícara de café, uma colher de café de açafrão, amarelinho, né, cúrcuma, e meia colher de café de gengibre em pó. Vai misturar aquilo ali e tomar um shotzinho. Para tomar, não fica gostoso não, tá, gente? A gente se acostuma, é diferente. Mas ele é um shot muito anti-inflamatório e antiproliferativo. Ele faz com que a produção de novos vasos ali naquela região, para irrigação desse tecido endometriótico, seja um pouco reduzido. Então, eu acabo conseguindo melhorar esses focos de endometriose, diminuir tamanho, né, de focos de endometriose. Que isso até para cirurgia é uma coisa interessante. Então, esse shotzinho você pode indicar para seus pacientes com endometriose, porque é fantástico. Assim. Com certeza. Fora isso, que eu gosto muito de trabalhar são os alimentos mais de origem vegetal mesmo. Então, por mais que a gente tenha toda essa polêmica em volta da carne, eu costumo reduzir. Por quê? Porque eu percebo que aqui no Brasil, a gente consome muita carne, né? É o prato principal, a carne vermelha, de boi, de porco, né? Hoje, né, os brasileiros consomem muito frango também, que tem muito hormônio ali também. Então, para essa mulher com endometriose, um frango de característica mais orgânica, né, ou biodinâmica, que pelo menos não tenha tanto hormônio, tanto estrogênio daquele frango. Então, acho que vale a pena também ela investir nesse momento de estilo de vida mesmo, porque o tratamento da mulher com endometriose, gente, não é uma receita de bolo, né? Cada mulher responde de uma forma. Cada mulher responde de uma forma. Porque, como eu falei para vocês, eu tenho que entender qual dentro do aspecto de inflamação, a atividade física, relacionamento, gerenciamento de estresse, né? Como é que tá o trabalho, a família, como é que tá o sono. Porque se eu também não durmo, né? Eu também não me alimento bem. Se eu não durmo no outro dia, eu também não estou bem para trabalhar, para gerenciar estresse. Eu não produzo serotonina, melatonina. Então, tudo isso tem que estar redondinho, muito. Eu brinco que as mulheres com endometriose, elas têm que ser as mais certinhas na dieta. E aí entra uma outra grande questão. Disciplina. Sim. E ao mesmo tempo, eu não falei para vocês que é aquela mulher que se cobra muito? E aí a gente tem que fazer isso ficar leve também. Então eu costumo trabalhar com mudanças periódicas, dinâmicas e pequenas. Não dá para a mulher com endometriose chegar na primeira consulta comigo e a gente jogar tudo, né? Tudo que a gente está falando aqui, né? Para ela. Não, a gente começa devagar, a gente com certeza vai passar toda a informação necessária, mas quando a gente começa a trabalhar o cardápio, gente, é muito sério trabalhar cardápio. Vocês não têm noção do que é trabalhar o cardápio das pessoas. As pacientes choram comigo no atendimento. Porque elas querem se comprometer. Mas nem sempre é possível. E a gente que está aqui do lado de cá, a gente tem que ter a capacidade de entender isso, porque isso é uma realidade de vida que eu passo, que você passa e que as pacientes passam, né? Então, a carne vermelha é uma coisa que eu reduzo, porque geralmente as pessoas tendem a consumir 2, 3 vezes ao dia, né? 2 vezes ao dia, toda semana, né? Então, se a gente colocar isso na balança, são 7 refeições, 14 refeições, né? E às vezes as pessoas vão consumir, né, 14 refeições de carne vermelha. Isso não é incomum. Então, os ovos, eu não vejo contraindicação, eu libero os ovos tranquilamente, né? Sempre caipira, orgânico também, buscar aí um ovo de melhor qualidade. As leguminosas, né? As proteínas de origem vegetal, as frutas. Por que fruta, gente? Tem muito composto bioativo, flavonoide, quercetinas, antocianidinas, que vão fazer todo o processo de detoxificação no corpo dessa mulher. E que precisa ser feito, porque a endometriose, ela cursa com uma dificuldade muito grande de detoxificação. Para quem não sabe, né, para quem está chegando por aqui agora, a detoxificação é liberar do nosso corpo tudo que a gente tem de estranho, de xenobiótico. Então, tudo que a gente ingere, né, os agrotóxicos que estão na comida, os medicamentos que a gente toma, né, os cosméticos que a gente usa, a água que a gente toma, vai ter
coisa ali que a gente precisa detoxificar, né? Os metais pesados. Sim. Então, a panela que a gente usa para cozinhar, enfim, é muita coisa, né, Isa? É muita coisa. É muita Então, isso coisa. assim, Maluma, tem alimento proibido para endometriose? Tem alimento proibido, mas como eu falei, dentro do processo individual de tratamento, a gente precisa respeitar essa mulher para que isso não se torne mais um fator de estresse e piore pelo outro Sim. lado a endometriose, porque os estudos mostram que tem muita relação com essa saúde mental, né? Então, mas Exatamente. se você me falasse, Maluma, quais são os alimentos que você gosta que essa mulher reduza, retire, chegue no momento em que ela reduza isso do estilo de vida dela? Açúcar, em primeiro lugar, né? Então, não é só aquele açúcar do cafezinho, mas é a bebida açucarada, né? É o bolo açucarado, né? É o excesso de farinha branca, né? O excesso de óleos refinados também. Eu A acho questão, incrível como assim, que o poder do açúcar, Maluma, ele ajuda muito a piorar essa inflamação. qualquer inflamação, o açúcar ele faz glicação, né? Faz glicação de tecido, a gente Sim, envelhece por dentro e por fora. Por isso que a gente brinca, né? exatamente. Que a hemoglobina glicada, né? É a hemoglobina. Ela fica dentro da nossa hemácia, né? Então, quando ela tá glicada, é que o açúcar se ligou a ela, né? E a hemoglobina Sim, glicada pega muito lá no exame daquela pessoa que faz a glicemia de jejum e não come nada no dia sim, anterior. Mas a hemoglobina, ela demora 90 dias para morrer, né? Para ter um novo ciclo ali de sim. células. E aí, se ela tá glicada, quer dizer que os últimos 3 meses você comeu errado, né? Ou o Como seu é? corpo, pelo menos, está respondendo ao que você está ingerindo de forma errada, né? A gente também não pode. Então, Sim, assim, essa glicação, o açúcar realmente ele tem um poder muito forte, assim, de estragar o corpo. De estragar o corpo, de gerar mais desbiose. A gente tem que pensar nessas bactérias. Isso é sim, importante ser falado. Quando a gente pensa na desbiose com a endometriose, é algo também muito relevante. Então, hoje a gente já sabe que não é só tomar probiótico. Não é simples assim, eu vou na farmácia comprar um probiótico porque eu tenho endometriose. Não, eu preciso trabalhar pré-biótico, fibras para alimentar essas bactérias do bem. E da onde vêm essas sim. fibras? Das coisas que as pessoas não querem comer. Fruta, verdura e vegetal, né? De 300 a 500 gramas por dia. Pelo menos 2 porções de fruta. E a gente falando assim parece simples, mas toda paciente que eu Mas atendi não até é. hoje, se eu peguei, sei lá, 5 que comia 2 porções de frutas religiosamente, quando a gente começou o tratamento, não tinha. Não tinha. A pessoa come uma fruta no final de semana. Tem gente que come uma maçã no sábado, tipo, né? E aí, se a pessoa é muito jovem, né? Às vezes como eu falei para você, eu tenho pego muitas pacientes mais jovens com Uhum. endometriose por conta de. E aí descobre por conta da infertilidade e ainda não sente a dor. Essa dor que aí procura, né? A Sim, fisioterapeuta sim, pélvica, a cirurgia. sim. Então a gente tenta vir por essa via do estilo de vida para Uhum. tentar não chegar nesse grau de endometriose, né? Mas já está causando Sim, infertilidade, por exemplo. Então, e assim, as pessoas que seguem certinho a dieta, né, o estilo de vida, a suplementação que a gente pega pesado também na endometriose, né? Posso até falar algumas aqui para vocês, mas assim, precisa ser personalizada mesmo, porque vai depender de sim. por onde que está atuando ali naquela pessoa, mas a gente gosta muito de trabalhar o ômega 3, a Uhum. própria cúrcuma, né, longa, que a gente também usa na comida ali no shotzinho, mas dá Uhum. para usar na suplementação também. Se for trabalhar o intestino, aí eu vou trabalhar fibras prebióticas interessantes ali naquela paciente por um Uhum. tempo, né? A cisteína, o N-acetilcisteína, por conta do processo de detox, né? O NAC, por conta do processo de detox, por conta da cisteína, desses compostos enxofrados. Mas aquela paciente, por exemplo, que come brócolis, que come a couve-flor, que come o repolho, a selga, as Uhum. brassas em geral, vai ter esse benefício, né? Às Aham. vezes no começo vai ter um punzinho mais fedorento mesmo, mas é por conta do excesso de Sim, bactérias ruins ali. Então a gente sim. precisa aguentar e ir aumentando de acordo com a sensibilidade desse paciente, para também não dar inchaço na barriga. Tem algumas literaturas que Uhum. têm trago as dietas low food maps, né? Que são todos Uhum. as dietas low food maps, que são todos os carboidratos fermentáveis, né? E aí isso perpassa, Uhum. por exemplo, por glúten, por farinha de trigo, né? Por farinha de trigo, ele tem um poder de fermentação Uhum. muito grande. Por isso que a gente tem aquele livro, Barriga de Trigo, né? Não sei se vocês já leram, mas realmente Olha causa uma só. barriguinha, né? Muito grande. Mas a Sim. gente tem outros alimentos também que têm esses carboidratos fermentáveis. Só que fizeram tabelas, né? Assim como o abacate, batata doce, brócolis, né? Já Uhum. foram feitas várias tabelas, a manga.
Só que são alimentos saudáveis, percebe? Então, Sim, isso tem que ser sim. feito de forma muito individual. Eu não posso vou passar uma tabela de low food maps para esse paciente, sendo que, de repente, aquele alimento em especial nem reage naquela paciente. Então, eu preciso entender todo o recordatório alimentar, é uma coisa muito detalhada, Sim, que vale sim. a pena ser feita, gente, porque os resultados eles vêm, né? Outro produto, assim, que depende muito da pessoa, o glúten eu falo para todo mundo, reduzir, né? Se tiver suspeita, se é paciente celíaco, né? Se tiver suspeita, tem alguém na família, ou tem muita reação mesmo com glúten, eu acho que vale a pena fazer a investigação antes de retirar, porque a gente não deve retirar glúten sem fazer essa investigação, né? Porque depois fica difícil o Uhum, diagnóstico, né? Quase que impossível, porque uhum. a pessoa que tira o glúten e é celíaca, ela não consegue voltar a comer o glúten. E aí, tirar o glúten é a coisa mais difícil de ser feita, por conta do Nossa. vício, do poder de tudo mais, mas também Uhum. é a coisa mais difícil de ser retornada depois, e as pessoas não querem voltar a consumir, porque Olha só. ela já sente a diferença que faz no corpo dela aquilo ali, né? Sim. A diferença que faz no corpo dela Mas aquilo aí ali. a mudança alimentar também, Maluma, ela acaba sendo gigantesca, né? Gigantesca e gradativa. É o que eu falo para você. Por isso tem que ser gradual. Não dá para a pessoa chegar. Isso assim, algumas pacientes já chegam, dependendo do nível de dor ou se quer engravidar para amanhã, né? Vai fazer 100% por um tempo ali até resolver todas as questões Sim. daquele momento. Mas a grande maioria, como são muitas mudanças, né? Muitas mudanças no estilo de vida, de alimentação, na verdade, Sim. acaba fazendo de forma gradativa. E eu falo para você assim que eu acho que é o que mais funciona, é o que mais funciona, assim, né? E aí a gente estava falando da Aham. suplementação, né? Eu falei para você da cúrcuma, falei da Sim. N-acetilcisteína, de outras substâncias ali, da cisteína, em especial por conta do enxofre, falei mas a gente tem que pensar na vitamina D também, por conta até Uhum. de como essas pacientes com endometriose tendem a ter outras doenças autoimunes. A gente sabe que o protocolo de vitamina D é um protocolo que trabalha bastante essa questão da autoimunidade, porque a vitamina D ela é anti-inflamatória, ela tem vários receptores no corpo, ela não Uhum. está aqui só por conta do raquitismo, ela tem várias Sim. funções, então, né, Uhum. enfim, dá pra gente ficar falando sobre ela. O resveratrol é um suplemento que tem muita relação com a diminuição também, assim como a cúrcuma e o gengibre, essa diminuição também da angiogênese ali naquela irrigação Sim. do tecido endometriótico. Uhum. Vitamina C, o complexo B em geral, né? Trabalhar a função mitocondrial da paciente, enfim. Uhum. É muita coisa isso, muita coisa que a gente tem que fazer, Muita que dá para coisa. fazer, e não tem outro caminho, porque é uma doença que não tem cura, né? Exatamente, exatamente. Aí, no caso, você proíbe, não, né? Você pede para a paciente ela evitar glúten ao máximo, ou aquela janelinha de pelo menos uma vez ou duas vezes na semana para ir fazendo aquele teste também. E aí depende de qual momento que a paciente está, de quais são os sintomas dela, porque os estudos trazem, e a gente vê na prática, muita correlação com a dor, né? Você retira o glúten, a dor acaba. Uhum. Assim como dores articulares, né? Então a gente tem Sim, muita sim. relação disso, a dor de Uhum. cólica, a dor pélvica crônica, a dor na Sim, menstruação, a dor no ato sexual. E aí você retira totalmente a melhora é infinitamente melhor. Tem pacientes que toleram olha uma vez na só. semana, tem pacientes que toleram duas vezes na semana e tem pacientes que não Uhum. toleram. Então, isso é muito individual. E a gente vai Olha. tirando de forma individual, né? Se Sim, tiver sim. que tirar mesmo 100%, aí como eu te falei, a gente tem que pesquisar ali os anticorpos para a doença Por celíaca, né? Que anticorpos. eu acho Aham. importante fazer. E a paciente que tem endometriose, uma outra coisa que eu acho importante verificar também com o ginecologista delas é pedir para fazer os exames de doença de somnofilia adquirida. Uhum. Adquirida, porque a hereditária todo mundo costuma fazer, é padrão fazer, Aham. né? Até o SUS faz. Mas a adquirida, né, anticardiolipina, antifosfatidilcerina, geralmente eles não fazem. Então é Uhum. importante o paciente ter esse conhecimento para que ele solicite ao médico para prescrever. Muitas vezes vai precisar fazer particular, mas aí se você descobre isso, por exemplo, que está Sim, tentando engravidar, é de suma importância para você ter uma gravidez saudável, né? Então é uma outra exatamente. coisa importante, assim.
Então, assim, tem endometriose, vai investigar as outras coisas para ficar tudo bem, né? E aí vai ficar tudo bem e você vai conseguir Exatamente. Conseguir tratar de forma correta, tratar de reduzir os forma sintomas, correta. consequências, isso aí. Porque Exatamente são dados muito isso. fortes, né, Isa? Uma a São. cada 10 mulheres com endometriose, metade dessas mulheres com endometriose cursam com infertilidade, 70% dessas mulheres cursam com trombofilia. Então, quando você começa a ver, eu não sei a porcentagem, mas quase que totalidade da mulher com endometriose vai cursar com uma outra doença autoimune, muito ligada também a hipotireoidismo de Hashimoto. Não sei se você Sim, sabia sim. disso tudo, mas Sim, não é sim. bonito, não. É exatamente. É porque uma coisa vai puxando a outra. É algo metabólico. A gente não para pensar nisso, mas é algo do metabolismo, né? E uma coisa realmente vai correlacionando com a outra. Não tem jeito. Não tem Infelizmente. jeito. Do sistema imunológico, né? Intestinal. Sim, Então, a gente sim. percebe quando a gente melhora, a desbiose às vezes está relacionada com SIBO, ou SIFO, então um supercrescimento bacteriano ou fúngico. Uhum. Quando a gente começa a melhorar isso também na mulher, as dores melhoram muito, né? A fertilidade volta, os focos diminuem, Exatamente. né? Às vezes as cirurgias são menos invasivas ou não precisam ser repetidas, por exemplo, porque quando a mulher faz a cirurgia é o ideal para ela engravidar, né? E tal. E aí, às vezes, Isso. eu já tive paciente, por exemplo, que eu tratei só a adenomiose, né? Então, eu já tive Uhum. paciente na perimenopausa que eu tratei só a adenomiose, com a Aham. alimentação, com a suplementação e tudo. E a melhora, assim, também é fantástica. Tem uma paciente especial minha que ela tem, né, adenomiose, Uhum. ela tinha muitas dores, um fluxo Sim. sanguíneo muito intenso, Aham. coágulos, nada disso é É esse normal, né? relato mesmo. E ela tinha muitas dores articulares também, olha aí, cursando com outras Uhum. dores, né? E Sim. aí, e aí, no caso dela, em especial, o glúten fazia muita diferença. Eu não consegui excluir Olha. totalmente da dieta dela. Sim. Eu até pedi para ela investigar a doença celíaca, que eu acho que ela era. Deveria investigar para ter certeza, porque quando você tem Uhum. doença celíaca, você não pode nem ter contato com o glúten, né? Sim, sim. Então, pedi para ela investigar, inclusive, mas ela não chegou a fazer essa investigação. E a gente seguiu com o Uhum. tratamento porque ela não excluiu totalmente o glúten. Mas só a retirada Sim. que a gente fez, né? O abdômen dela reduziu muito, né? Aquele inchaço, que às Uhum. vezes não é gordura, é um Sim. inchaço. É um inchaço. As dores, nem se fala, né? Eu tenho o depoimento dela, das dores dela, assim, de articulações, das dores da Uhum. adenomiose, do fluxo sanguíneo, né? Essa menstruação totalmente desregulada, né? Sim. E ela não menopausou ainda, mas estava na perimenopausa, né? Então, Sim, sim. tem essa questão da adenomiose também. E aí você vê que é mesmo o tratamento, né, na O linha da tratamento nutrição, vai é ser a basicamente o mesma, mesmo, exatamente, a né? mesma Acredito coisa, fora que que a na gente fisioterapia também pélvica melhora também, muito a né? qualidade de vida dessa paciente. Muito, 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 muito. Porque é muita dor, né? As que Exatamente. sentem muita dor. Exatamente. Mas é Incapacitante, de isso, fato. incapacitante, né? Eles trazem assim. Mas é isso, Isa. Você quer acrescentar? Dos alimentos proibidos, eu falei do açúcar, a gente ficou na farinha branca no Aham. glúten, né? A carne vermelha, eu expliquei meu posicionamento, como eu trabalho, então eu reduzo bastante, aí Sim. umas 2, 3 vezes na semana, só que em uma refeição e não duas, né? Porque às vezes a pessoa Aham. confunde uma vez na semana, porque é comum a gente fazer uma coisa para almoço e comer na janta, né? Enfim, então tem essa situação. Exatamente. O álcool, Isa. O álcool. A cerveja tem o álcool e tem o glúten. E a gente tem, né? Hoje as mulheres tendem a beber muito vinho, né? Aí tem o resveratrol, aí acho que tá Exatamente. abafando. Mas o álcool, ele é um alimento extremamente inflamatório e ele é inimigo do útero também. Então, Olha eu peço só. para reduzir ao máximo. Algumas pessoas zeram e sentem muita diferença também. E um outro Olha. alimento que é mais assim, eu percebo que é mais individual ainda do que uma coisa Uhum. generalizada, mas eu acho que vale a pena ser falado, porque algumas pessoas podem se beneficiar dessa informação. É o Uhum. leite, né? Realmente a caseína do leite, eu percebo que ela é um pouco mais para essa questão de endometriose, tá? Para outras Sim. questões, né? Cada alimento tem um perfil aqui. Aham. Mas eu percebo que para endometriose em si, o glúten, a retirada do glúten traz mais benefício ainda do que a do leite. Mas tem algumas pacientes Olha. que seriam os dois alimentos mesmo, Os né? dois. Aí você deixa um queijo Olha ali só. curado, né, ao longo da semana, alguma coisa Sim, assim, um sim. iogurte, 2 ingredientes, mas aquele leitinho mesmo de bezerro, né,
não é de vaca, é de bezerro. Né? A gente tira também. Não Então, dá assim, são certo. muitas Aham. mudanças. O respeito, né, Com nosso como certeza. profissional de saúde é porque a gente Sim, sabe, a gente sim. respira isso, a gente estuda isso o dia inteiro. Fica fácil Exatamente. ser dito, mas Exatamente. eu sei que a prática, né? Exatamente, exatamente. E assim, na parte da fisiopélvica, o que às vezes fica muito o questionamento, né, de como que a gente realmente realiza o tratamento, isso também vai depender muito do quadro, das queixas dessa paciente, né, mas geralmente a gente faz a dessensibilização do tecido, tenta verificar se tem essas aderências, né, que a gente precisa retirar essas aderências teciduais que geram a dor, né, todo um exercícios, recursos que a gente também utiliza para estar ajudando a ativar um pouco mais essa musculatura, porque uma musculatura, quando está com esse foco de inflamação, geralmente é uma musculatura mais tensionada. Então, a gente tem que fazer todo um trabalho de relaxamento, de alongamento dessa musculatura, de ativação correta de contração, correta também. Então, tudo isso já vai mobilizando mais essa região, né? E atrelado a todas essas outras coisas que a gente está conversando, né? De alimentação, todos esses recursos para ajudar a tratar essa endometriose, esses recursos da fisioterapia pélvica também a gente vai estar acelerando esse processo de tratamento, né? Claro que cada E a pessoa, cada principal função organismo. é a irrigação da área mesmo, né? É como se fosse um exercício, Exatamente. é como se fosse um exercício de braço, só que pélvico. Você está trabalhando Exatamente. aquele músculo. Isso, é o que eu falo, que a mecânica que a gente trabalha, o corpo que a gente trabalha numa academia, geralmente a gente não vai trabalhar a parte pélvica na academia. Dificilmente a gente tem esse olhar de fato. Já na fisiopélvica, é um olhar mais específico para essa região. Então, a gente também faz fortalecimento, alongamento, mobilização, tudo que a gente faz para fora aqui, né? Na academia, a gente faz a fisioterapia pélvica. E realmente melhora a irrigação de sangue, relaxamento muscular, mobilização, né? Tira essa aderência que a gente chama essa colinha tecidual. Então, tudo isso vai estar ajudando para reduzir mais ainda, e às vezes a gente até consegue sanar, tá? Esses sintomas de dor. Tem muitas pacientes que elas conseguem ter relação sem dor nenhuma, conseguem evacuar sem dor nenhuma, urinar sem dor nenhuma, nada. Realmente a gente chega num momento que a gente consegue sanar mesmo todo esse quadro. Mas é aquilo, tem que continuar. Não dá para parar, Tem né? É um que tratamento continuar. para sempre. Aí vão Vai ser a ter mesma coisa da momentos em que alimentação, da ela vai atividade estar física, é melhor, para sempre. vai ter momentos que ela está melhor, momentos que a doença volta. Tem muita Exatamente. relação também com gatilho emocional, como eu falei para vocês, tá? Às vezes está tudo bem, Exato. acontece uma coisa na vida, Isso. né? E aí Isso, aquilo ali já exatamente, gera. exatamente. E é engraçado que a mulher passa a entender esses reloginhos. Nossa, mas eu estava tão bem, mas aconteceu tal coisa. Isso daqui eu tenho que Sim, evitar. Ela vai conhecendo também um pouco mais. É chato, sim. porque você tem que ficar um pouco mais atenta de fato às coisas que acontecem, mas é interessante porque você aprende a conhecer as reações do seu Eu corpo para cada acho. Eu gosto coisa. muito de trabalhar, assim, a agendinha, cadernetinha, diário de bordo Exatamente. noturno, escrever, né, o Isso. que que aconteceu, o que que pode ter gerado aquilo, aquele sentimento, aquela sensação. Até para outras mulheres também, né, por conta da Sim, TPM, né, por conta, né, exatamente, exatamente. tem uma outra, uma outro tratamento que a gente faz, que é o ciclo das sementes, né? Eu não falei ele Uhum, aqui específico para endometriose, porque como que eu gosto de trabalhar ele na endometriose? Eu gosto de sentir a resposta daqueles fitoestrógenos ali uhum, da semente de abóbora e da linhaça em especial na mulher com uhum, a endometriose. Não é uma mulher uhum, comum, assim, que a gente passa o ciclo das sementes e que super funciona, não. Mas o girassol, o sim, gergelim eu gosto bastante por conta da precursão ali de progesterona que eu preciso para aquela mulher, uhum, né? Então, o girassol e o gergelim funcionam super, né? Durante o sim, mês todo eu deixo o consumo liberado, assim. E uhum, a semente de abóbora e de linhaça a gente vai avaliando individualmente também, dependendo do nível que certo, aquela mulher se encontra e qual a melhora que ela, por isso, mais uma vez, ela se perceber, né? Qual a melhora que aquele alimento sim, traz para ela. É isso. certo.
gente. Falamos, hein? 10h40. Muito bom. Até já. Ai, mas eu acho que deu para Muito entender, bom. né? Acho que deu para Com entender certeza, com bastante, certeza. assim. Sim, sim, Ficou sem alguma dúvida. Alguém tem alguma dúvida, pergunta? gente? Entrou aqui, aí falou que não vai conseguir assistir agora, volto depois. Bom dia, obrigado, Ela obrigado, fica ótimo salva, né, Maluma? conteúdo. Vai ficar salvo. Eu Tá, vou. A joia. outra você conseguiu salvar? Não consigo. Eu acho que só quem consegue é quem promove a live. Eu acho. Eu não consegui salvar Eu aqui. te convidei, aí eu mando para você e eu te convidei, aí eu mandei para você como Ah, convite. sim, Aí você tem que apareceu pra mim. Aham, Você apareceu. Tá aceitou? lá no meu Porque aí Instagram tem. também, tá? Ah, Uhum. então. Aí Tá eu vou lá sim. fazer a mesma coisa hoje, Tá, então, e depois eu joia. vou subir ela também vou gravar ela também e vou te Beleza. mandar. Tá bom? Obrigada, Isa, mais Tá uma bom. vez. Já vai pensando Obrigada a aí no você pelo nosso próximo convite. tema. Com certeza. Meninas, semana que vem a gente vai falar sobre endometriose de novo e saúde mental com uma psicóloga. Surpresa por enquanto, mas Que estarei aqui, vou legal. mandar para Olha vocês. só. Quem Isso não estiver no grupo VIP aí. ainda, entra lá. Isso Brigadão, aí. Isa. Até a Obrigada a próxima. você, Maluma. Tchau, Uma honra. tchau. Tchau, tchau.